Olá amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso segundo vídeo aula sobre o significado teológico dos números da Bíblia. Nós já vimos alguns números e hoje vamos aprender um pouquinho mais de outros números que nos ajudarão a entender melhor as Sagradas Escrituras. Caminhemos juntos. Segundo vídeo, nós já vimos o número 1, 2 e 3 e agora vamos conhecer os números 4, 5, 6 e o 7. Significado do número 4. Número da totalidade da criação. Os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, conforme Apocalipse 7:1, falando que é toda a criação. Os 4 ventos, norte, sul, leste e oeste. As 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Aqui nós vamos fazer um adendo. Nós temos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E nós temos 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Lia e Raquel. 4 matriarcas mais 3 patriarcas igual a 7. E 7, como nós vamos ver no final do vídeo de hoje, é a perfeição. Quadrangular, Apocalipse 21:16, sinal de plenitude que abrange tudo. Na parábola do semeador, temos 4 tipos de solo, significando as nossas atitudes, todos os tipos de atitudes humanas frente ao Evangelho, mostrando que abrange todos, homens e mulheres, sem deixar ninguém de fora. Os 4 seres vivos do Apocalipse, capítulo 4, o homem, significando a inteligência, o leão, a realeza, o touro, a força, a águia, a agilidade. Os 4 evangelhos, Mateus, o homem, Lucas, o leão, Marcos, o touro e João, a águia. O número 4, ele é a totalidade da criação. Ele abrange toda a criação, todo o poder de Deus em criar tudo e todos. Aparece 295 vezes na Bíblia, quarto 120 vezes e quadrado 17 vezes. O número 4 é a totalidade da criação, que vai para lá, para cá, para lá, para cima, para baixo, absorve tudo. Então, na Bíblia, o 4 teologicamente significa esse poder de Deus de criar tudo, de tudo ser criado a partir de Deus. Vamos agora para o número 5. Número 5. As mãos são símbolo de poder na Bíblia e os 5 dedos indicam nossa responsabilidade por nossos atos, pois as mãos simbolizam o nosso poder, as nossas ações, o nosso fazer. 5 livros do Pentateuco, toda a lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 pães multiplicados para alimentar 5.000 pessoas, conforme Mateus 14:17. Davi usou 5 pedras para vencer Golias, 1 Samuel 17:40. 5 significa responsabilidade e prudência, como vemos na parábola das 10 virgens, que tem 2 grupos, 5 nécias e 5 prudentes, lá no capítulo 25 de Mateus. Vamos olhar os 2 primeiros versículos. Naquele dia, o reino do céu será como 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juízo, e as outras 5 eram prudentes. Aqui a gente percebe muito claramente como que o número 5 é o número da prudência, da responsabilidade. São 10 virgens, 5 eram nécias, não tinham juízo, eram imprudentes, irresponsáveis, e não carregaram óleo para abastecer a lâmpada que o noivo iria demorar. Elas saíram, o noivo já está chegando. Não, e se ele demorar? E 5 foram o quê? Prudentes, responsáveis. Levaram consigo mais óleo para abastecer a lâmpada com o óleo assim que acabasse aquele óleo. Então 5 significa justamente isso. Prudência, responsabilidade. Então 5 ele significa responsabilidade, prudência. E ele aparece 365 vezes na Bíblia. Ou seja, todos os dias durante o ano todo devemos ter responsabilidade e prudência. E como quinto ele aparece 46 vezes. O número 5 é um número muito importante,
porque Deus pede de nós responsabilidade pelo nosso fazer, e nossas mãos simbolizam o fazer. Com ela a gente pode tocar um violão, um piano. Eu não sei tocar, né? Mas a gente pode cumprimentar as pessoas, ou a gente pode, ameaçar as pessoas. Isso tudo é o nosso fazer, e nós precisamos ter responsabilidade sobre o nosso fazer, porque se a gente quiser, a gente pode fazer mal as coisas, ou a gente também pode fazer muito bem as coisas, A gente pode cumprimentar as pessoas, fazer um positivo, a gente pode bater palmas, ou a gente pode fazer gestos irresponsáveis. Vamos agora para o nosso próximo número. Número 6. É o imperfeito, nulidade, pois não chegou à perfeição do número 7. Total imperfeição e medo, se repetido 3 vezes, 666 ou 666. No capítulo 17 do Evangelho de João, a palavra mundo aparece 18 vezes, que é a soma 6 mais 6, 12 mais 6, 18. E para João, o mundo era o sistema político imposto com violência pelos poderosos para domínio, e não o planeta Terra, criado por Deus para ser nossa casa comum. O mundo, como nós falamos no número 4, norte, sul, leste, oeste, todo mundo criado por Deus, é uma coisa, É perfeito e maravilhoso, sinal de plenitude. Agora, o mundo a que João se refere, ele foi muito bem descrito no livro do Apocalipse, com mortes, com violência, com muito sangue de inocente derramado, e que Deus vai fazer o julgamento disso tudo, para que o mundo volte a ser aquilo que Deus criou. A terra prometida está imperfeita com os 6 povos que a ocupavam. Quando chega o povo de Deus, torna-se perfeita. Lá em Êxodo 3, 8, conforme nós vimos na introdução, no vídeo anterior. Devemos trabalhar 6 dias por semana. Êxodo 23, 12. Ninguém é maquininha para trabalhar o tempo todo. Durante 6 dias, faça seus trabalhos e descanse no 7º dia, para que seu boi e seu jumento descanse, e o filho de sua escrava e o migrante se refaçam. Agora, nós vamos dar uma ênfase ao 666, dando uma explicação muito teológica para ele e fácil de entender. 666, ou 666, famoso número da besta do Apocalipse, lá no capítulo 13, versículo 18. São muitas explicações para este número. Uma delas é que provém da soma das consoantes hebraicas. Então nós temos escrito aqui Kaiser Neron. Aqui, se a gente olhar, da direita para a esquerda. E cada letra tem um significado. Somando todas essas letras, nós vamos ter o quê? 666. Como nós vimos que Davi também vai significar que Jesus é 3 vezes Davi, conforme a gente já viu. Todas as explicações confluem para 666 como símbolo de imperfeição, de nulidade, de algo ruim, que não presta, que não é bom. Para termos uma ideia, se pegarmos o nome do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush Jr., que governou de 2001 a 2009, que com sua cruzada contra o terror provocou as guerras contra o Iraque e o Afeganistão, e somarmos a letra de seus nomes, teremos George, 6 letras, Walker, 6 letras, Bush Jr., 6 letras, que vai dar 666. Que também foi um cara que a nível mundial foi nulo. Fez guerras, violência, matou, meu Deus do céu. A guerra contra o Iraque, contra o Afeganistão, morreram muitos inocentes. Tudo por causa do petróleo. O número 6 é significado de imperfeição, de nulidade, de incompleto e medo. Então, tudo que é muito imperfeito, nulo, incompleto, gera medo. Ele aparece 137 vezes na Bíblia, como sexto, 33 vezes, e como sexta, 2 vezes. Então, a gente pode ver que esse número é um número que sempre nos retrata algo negativo. Imperfeição, nulidade, incompletude. E isso, naturalmente, gera medo. Agora, se o 6 é medo, é imperfeito, vamos para o próximo número,
que é perfeito. Número 7. É a soma de 4, que é a totalidade da criação, mais 3, que é a perfeição. Por isso indica o máximo da perfeição, conforme Números 23:4 e Mateus 15:36. Indica séries completas, como no Apocalipse: 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 cabeças, e o Cordeiro imolado que recebe 7 dons, os nossos 7 dons do Espírito Santo, tão lindos. A festa do Pentecostes acontece 7 vezes 7 dias, 7 semanas depois da Páscoa. O ano sabático ocorre de 7 em 7 anos, descanso para a terra e libertação dos oprimidos, conforme Levítico 25. E é de 7 em 7 anos que vem o ano jubileu também. É importante ver que no Apocalipse aparece a metade de 7, isto é, 3,5, como no capítulo 11, 9. Ou um tempo, 2 tempos e meio tempo, no Apocalipse 12, 4. 42 meses, no 11, 2. Ou ainda 1260 dias, como no 12, 6. Todos mostrando a imperfeição por ser metade de 7. 7 diáconos da igreja primitiva, lá em Atos, no início do capítulo 6. Eu sou um diácono permanente e muito feliz por isso. As 7 parábolas do reino em Mateus, capítulo 3. 7 festas que o povo judeu fazia ao longo do ano. 3 mais importantes e 4 menos importantes. Somando dava 7. As tribulações no Apocalipse são faladas pela metade de 7, 3,5 anos, 42 meses ou 1260 dias, para mostrar imperfeição. Aqui, gente, é bacana a gente ver. Tanto na questão das festas, a perfeição das festas levam ao encontro de Deus, cada uma delas com o seu significado em seu período do ano, e as tribulações também. Sempre como metade de 7, 3,5 anos, 42 meses, que são 3 anos e meio, ou 1260 dias, que também são 42 meses ou 3 anos e meio. Então, a tribulação também é imperfeita na Bíblia. E tudo que é imperfeito é limitado, tem começo e fim. O 7 tem significado semelhante ao 3, completude e perfeição. Grande quantidade, como Mateus 18, de 21 a 22. Perdoar 7 vezes ou 70 vezes 7? Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 7 vezes de Pedro é limitado. Poderia ser entendido na forma numérica e finita. E o 7, ele é perfeito. Então, o 7 aqui estava muito limitado. E aí, o que Jesus faz? Já o 70 vezes 7 de Jesus, que é 7 vezes 10 vezes 7, igual a 490 vezes. Não é perdoar 490 vezes, que já é bastante, mas fazer do perdão uma prática normal da vida. Por isso, é perfeito. O 7 vezes de Pedro era muito limitado. Não, olha, eu te perdoei antes de ontem 2 vezes, ontem eu já te perdoei 3, já deu 5, hoje eu já te perdoei 2, acabou o negócio. E não é assim. A gente tem que perceber que o 7 de Pedro é muito limitado, mas o 70 vezes 7 de Jesus, ele é muito maior. E também não deve ser numérico, eu já te perdoei 490 vezes. Não, ele tem que ser uma prática cotidiana. Nós rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós seremos perdoados na mesma medida que perdoarmos. Se perdoarmos 7 vezes apenas, também receberemos um perdão na mesma medida. Agora, se fizermos do perdão uma prática que nos coloca mais perto de Deus pelo ato contínuo de perdão, Deus também vai olhar para nós e falar assim: você merece ser perdoado muitas vezes. Temos que corrigir as pessoas, indicar o caminho, mas sempre perdoar. As 7 frases ou palavras que Jesus falou na cruz. Perdão. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Amor. Mulher, eis o teu filho. Filho,
eis a tua mãe. Solidão, meu Deus, por que me abandonaste? Sede, tenho sede. Compromisso, tudo está consumado. Responsabilidade, amor sem fim. E segurança, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas 7 frases de Jesus, conhecidas mais como 7 palavras, nos dão como que uma visão geral daquilo que Jesus fez. Perdão, salvação, amor, solidão, sede, compromisso e segurança. Por isso 7. Mesmo na cruz, ele foi perfeito, perdoando, amando. Olha que lindo, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Que gesto maravilhoso de alguém que está no máximo do seu sofrimento, olhar para sua mãe e falar assim: mãe, ele vai cuidar de você, do jeito que agora eu não posso mais cuidar, mas que eu cuidei até agora. Lindo demais. Jesus, perfeito demais, até na cruz. O 7 é perfeição, infinitude. Aparece 470 vezes na Bíblia. Como sétimo, 116 vezes. E como sétima, 4 vezes. E no livro do Apocalipse, 56 vezes. Então a gente termina assim o nosso segundo vídeo-aula. Nós vimos o número 4, 5, 6 e 7. E aprendemos mais um pouquinho desse valor teológico dos números, não matemático, mas teológico dos números, que vai nos dar condições de lermos melhor a Sagrada Escritura. Caminhemos juntos para o próximo vídeo.